Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no nosso segundo dia do nosso curso de Instrumentos de Auditoria, Planejamento e Execução de Trabalhos Individuais, ministrado pela professora Rosiméria Zuccarelli, da Controladoria Geral da União em Santa Catarina. Esse é um curso teórico, né, nossa primeira turma oferecida aí pela professora Rosiméria, dentro do programa Time Brasil. O programa Time Brasil, para quem não conhece, é uma iniciativa da Controladoria Geral da União, né, voltada para capacitação e incentivo de boas práticas em estados e municípios, né, de todo o Brasil. Mais informações vocês podem procurar no site do Time Brasil, está divulgando aí para vocês. Mas os trabalhos de hoje vão até às 16h30, né? Vão ser ministrados, a aula vai ser ministrada pela professora Rose, e eu gostaria só de dar alguns recados, de passar a palavra à professora. Lembrando que esse curso, quase uma centena de pessoas aí acompanhando, então, para facilitar a interação e para conseguirmos encerrar no prazo previsto, pedir para as pessoas que tiverem alguma observação em relação à aula ou perguntas, coloquem no chat, coloquem nos comentários, eu vou anotar aqui as perguntas, depois passo para a professora Rose, e ela responde ou na volta do intervalo ou no final da aula. E se no final, alguém quiser fazer alguma intervenção pelo microfone, também é possível, para a gente não atrasar o cronograma da nossa aula, a gente vai pedir que as intervenções por microfone sejam feitas só no final da aula. Durante a aula, a partir das 14h30 até às 16 horas, então, das 14h30 até às 16, vai ser disponibilizado o link para a lista de presença. Vocês só precisam assinar uma única vez, quem assinou hoje do dia não precisa assinar novamente hoje, e às 16 horas a gente encerra essa lista e a pessoa só vai poder computar presença no dia seguinte, na semana que vem, que vão ser as próximas aulas. E esse formulário é o controle de presença, então não basta só você estar aqui assistindo, você tem que realmente, se desejar o certificado, assinar essa lista aí com o link que vai ser disponibilizado aí pelo Danilo, colocando seu nome, o e-mail para emissão e envio do certificado no final. Importante dizer que esse é um curso de 10 horas e somente será dado certificado para quem participar, para quem assinar a lista de presença em pelo menos 3 encontros. Seremos 4, estamos no nosso segundo, semana que vem teremos mais 2. Então, se você conseguir, se você fizer a assinatura em pelo menos 3 dias, você garante o seu certificado. Todo o material didático do curso, inclusive as apresentações de ontem também, a gravação também vai ser disponibilizada, vão ficar na pasta do curso, que vai ser disponibilizado aí também o link para todos os participantes, inclusive os slides aí da professora Rose. Se lembra, no último dia de aula, que além da lista de presença, para emitir o certificado, você vai ter que fazer uma pequena avaliação, também vai ter um link específico para se fazer a avaliação do curso e aí a posterior emissão do certificado. Então, sem maiores delongas, passar a palavra aqui à nossa professora Rosiméria. Rosiméria, a sala e a turma é sua. Muito boa aula, bom proveito aí a todos. Obrigada, Daniel. Vou compartilhar a apresentação de hoje, então.
Vamos lá. Então, boa tarde a todos, né? A gente já conversou um pouquinho no começo aí, agora boa tarde oficial, né? Bom, ontem nós iniciamos esse curso no nível teórico. Eu disse que a gente está chamando de teórico pelo fato de vocês não terem oportunidade de interagir comigo mais, e também pelo fato de não ter nenhuma atividade, desenvolvendo uma atividade. Mas é um curso que a gente tenta tornar mais prático possível, né? Nesse formato de aulas expositivas, simplesmente sem atividade, mas trazendo para vocês ferramentas que são operacionais, ferramentas que é para realmente ajudar a executar a auditoria. Nós iremos olhar, então, módulo 1, 2, 3 e 4. Ontem nós iniciamos o módulo 1, análise preliminar. Na análise preliminar, a gente viu que a gente vai apresentar 3 produtos. Então, o produto, registros de informações da análise preliminar, ou relatório de informações da análise preliminar. O produto, fluxos de processo e matriz de risco e controle, a gente inicia hoje. Ainda falando do produto que nós trabalhamos ontem, que os registros de informações da análise preliminar, nós vimos que o modelo que a gente está usando, ele tem 7 itens. Então, além da gente identificar o próprio objeto a ser auditado, a gente identifica a unidade ou as unidades a serem auditadas, né, que estão envolvidas na auditoria, e os 7 itens aí a gente falou de cada um ontem. Hoje, então, nós vamos falar desse fluxo de processo. O que seria isso daí, né? Então, espera-se com o fluxo de processo, que realmente é aquele mapa de processo, ou mapa mental, é realmente um fluxo que você vai fazer em torno do objeto que você vai auditar. A gente quer conseguir, com isso, identificar as etapas daquele produto, do objeto da auditoria, né? Os participantes, as atribuições, os controles existentes, os controles que seriam necessários, mas não estão ali, mas né, que não constam no processo, as oportunidades de melhoria, as lacunas, os entraves, os riscos que ameaçam os objetivos da unidade. Então, a gente espera que num processo, num fluxo de processo, a gente consiga visualizar todos esses itens, consiga essa leitura. Como é que isso vai funcionar? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter a noção de que um fluxo de processo ele tem vários níveis. Eu posso ter um fluxo num nível macro processo, eu posso ter um fluxo num nível processo, subprocesso, ou atividade, subatividade, também chamado de tarefas, ou posso ter subatividade, tarefas, subtarefas, etapas, fases. Oi? Rose, desculpa, só... Oi, Rose, Oi. desculpa, acho que os colegas estão tendo só dificuldade de visualizar o seu slide. Você pode fechar a apresentação e tentar abrir de novo, por favor? Os colegas estão reportando aqui no chat só o seu slide. Obrigado. Tá bom, vamos tentar de novo. Qual que é o problema? Não está aparecendo? Está cortando ou o quê? Sabe me dizer? Eu acho que agora já é normal. Parece que normalizou. Eu acho que normalizou. Bom, se continuar dando problema, eu vou para aquele outro modo, né? Estão aparecendo todos os slides ao mesmo tempo de modo pequeno. Desculpa interromper, por favor. Não, obrigada para nos ajudar, né? Está aparecendo todos os slides pequeno, é isso? Pequenos, exatamente, exatamente. Ai, que estranho, para mim eu visualizo normal. Continua assim, então eu vou tentar pegar do outro modo, normal, tá? Sem usar o normal agora. Normal. No meu não. Normal.
Vamos lá. Vou tentar fazer do jeito que a gente fazia antes dessa alteração no Teams, para ver se vai Talvez, ser. desculpa interromper, mas tem um lugarzinho que eu estou assim, visualização em grade. Talvez na pessoa que está vendo em grade, pequenininha, porque ela tem que clicar ali para voltar à tela única. Só uma contribuição, porque o meu aparece essa possibilidade de eu clicar e aparecer, visualizar em grade. Aparece tudo pequenininho, vários pequenos. Mas é local, eu entendo. Ah, entendi. Me Então, parece. vamos lá. Desculpa a interrupção. Ótimo, obrigada. O formato que vinha sendo apresentado é melhor. Vamos ver. A gente perde um tempinho agora no início ajeitando, mas fica melhor o curso, né? Então, vale a pena. E agora? Todos bem? Todos Tá visualizando? ótimo, tá funcionando. Perfeito, para mim, perfeito. É só reparar que lá embaixo, onde tem o número de slides, 1 de 42, do lado tem visualização em grade. Se clicar ali, volta a ficar tudo pequenininho. Então, é só uma opção que o Teams oferece. Tá, e aí quem faz isso sou eu ou cada um tem que fazer na sua tela? Cada um pode fazer Cada no um, seu. entendi. Então Isso é é aqui local. que ele está mostrando, né? Aqui embaixo, visualização em grade. Ok. Então, muito obrigado. Vai nos ajudando aí, por favor. Então, a gente está falando, voltando, né? Ontem a gente falou da análise preliminar e começamos a falar dos produtos que a gente vai gerar nesse momento da nossa auditoria, no momento da análise preliminar. Ontem nós falamos e detalhamos o produto registro de informações da análise preliminar. Nós vamos perceber que esses 3 produtos e os demais produtos que a gente vai executando no decorrer da auditoria, eles estão sempre se comunicando. Então, coisas que eu vou fazer no produto lá na frente, muitas vezes eu tiro aqui do produto que eu fiz no início. Ou, às vezes, eu até reescrevo quando eu encontro novas informações. Então, nenhum produto está realmente fechado, né? A gente vai registrando como a auditoria vai acontecendo. Fizemos, então, o registro da análise ali preliminar e entramos agora no fluxo de processo. Esses são os itens do produto que a gente, do formulário que nós vimos ontem, né, do registro ou relatório de informações da análise preliminar. E agora a gente, então, vai falar um pouquinho do fluxo. Esse fluxo do processo, a ideia é que a gente conheça bem o objeto a ser auditado. E esse objeto a ser auditado, é importante que a gente conheça as etapas, as pessoas que participam daquele objeto, as atribuições ligadas àquele objeto, os controles existentes, os controles que deveriam existir, mas ainda não existem ou não estão no processo, as oportunidades de melhoria, as lacunas, os entraves e os riscos envolvidos ali. Isso a gente consegue visualizar no processo. Então, o processo é uma ferramenta muito rica. Mas a gente pode fazer esse processo em vários níveis. Isso vai depender muito do objeto que a gente está auditando, da equipe de auditoria, da unidade a ser auditada, e uma série de outros fatores que a gente vai falando. Então, um processo, um fluxo de processo, ele pode ser um fluxo de um macro processo, como pode ser um fluxo de um processo ou de um subprocesso, de uma atividade, uma subatividade, uma tarefa, uma subtarefa, uma etapa, uma fase, do jeito que a gente quiser. Então, veja que a gente pode ir detalhando cada vez mais, que a gente fala até explodindo, né? Explodindo os mapinhas de processo, para que a gente consiga cada vez mais entender e obter aquele rol de informações que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, vamos dar uma olhadinha nas definições para a gente entender bem o que seria isso. O que seria um macro processo, né? Macro processo, então, pode ser colocado esse tipo de conceito, né? Uma função organizacional cuja operação tem impacto significativo para o atingimento da missão de um órgão ou entidade. Compõe-se de vários processos, subprocessos. Então, é o macro.
E aqui o conceito ele não é fechado. Eu posso levar esse conceito de macroprocesso dentro de alguma coisa que uma outra equipe de auditoria vai chamar de processo. Porque se eu começo a chamar ele de macroprocesso e vou detalhando, eu vou detalhar ainda mais. Se eu chamo aquilo que a equipe anterior ou a equipe do lado está chamando de processo e eu estou chamando de macroprocesso, significa que eu quero dar um detalhamento maior, né? Então, o importante é a gente saber que dentro de um macroprocesso vai existir vários processos, várias atividades, várias fases. Eu não estou mexendo e está mexendo sozinho de novo, igual ontem. Aí, caiu de novo. O que está acontecendo? Eu vou tentar fazer diferente, tá? Vocês estão enxergando agora? Está enxergando de dois ou enxerga direito? É o modo de apresentador, Rose, ele não deixa eu ajeitar. Dá para enxergar. Mas dá para enxergar. Por que está fazendo isso, hein? Você pode exibir configurações. Pode passar do aí, Rose, também não tem problema não. Tá, eu só estou entrando aqui também para visualizar como é que vocês estão daí, enxergando, que acho que me ajuda. Entrando pelo celular também. Não era assim que seria ideal, mas todo mundo consegue enxergar bem assim. Eu coloco no modo da apresentação, ele sai, eu não sei porquê. Lembrando que os slides vão ser depois, o da aula passada já foram disponibilizados na parte de documentos e todos os demais também serão disponibilizados. Mas vocês estão visualizando agora? Sim. Perfeito. Porque eu entrei pelo meu celular, mas eu não visualizo, porque no celular eu deveria visualizar. Bom, vai saber, né? Explicar. Por favor, bom, então lá, vocês vão me dando um toque se estiver errado, tá? Por favor, porque nesse formato eu não consigo visualizar vocês, tá? Então, alguém me avisa aí se estiver dando alguma coisa errada. Então, vamos lá. A gente estava nas definições. Então, macroprocesso, como o próprio nome diz, a gente tem uma visão mais geral, envolvendo vários processos. Um exemplo seria gestão de pessoas, gestão de materiais, a Secretaria de Educação, né?
quando você põe a secretaria como um objeto, você pode também visualizar como um macro processo. E o que seria o processo? O detalhamento desse macro processo. Então, um encadeamento de atividades ou de subprocessos que utilizam recursos do órgão da entidade. Então, um exemplo, dentro de gestão de pessoas, eu posso ter um processo chamado desenvolvimento de pessoas. Isso bem simples, né? Eu acho que ninguém tem muita dificuldade de entender isso daí. Num subprocesso seria um outro detalhamento, né? Um conjunto de operações de média e alta complexidade, com objetivo específico em apoio a um processo. Exemplo que a gente está usando, o treinamento, né? Então, dentro de desenvolvimento de pessoas, a parte de treinamento. Posso ter um nível mais detalhado de atividade, que seria uma unidade elementar de menor detalhamento, que ocorre dentro de um processo ou subprocesso. Um exemplo, dentro desse que a gente está vendo, é a realização da avaliação do treinamento, por exemplo, né? Então, tem vários exemplos. Como é que isso funciona na auditoria? Primeiro, a gente vai solicitar essas informações para a unidade. Para muitos objetos já existe isso mapeado. A gente aproveita o máximo do que está mapeado. Até quando não tem o mapeamento, é quase que certo que no final da auditoria haja uma recomendação para que se faça o fluxo de processo daquele objeto, ou daquela atividade, ou daquele subprocesso, de acordo com a importância, né, daquele ponto de auditoria levantada. Então, a unidade encaminhou o processo? Sim, nós vamos testar esse fluxo para ver se ele é verdadeiro ou não. O mapa apresentado, esse fluxo apresentado, corresponde à realidade? Se ele corresponde, se ele está completo, eu vou utilizar esse fluxo para fazer todo o levantamento de informações para planejar a minha auditoria. Agora, se ele está com algum tipo de faltando algum elemento, está incompleto ou alguma coisa que está fora da realidade, eles escreveram um fluxo conforme a norma, mas na prática não é bem aquilo que acontece, né? Isso também é muito comum. Se é dessa forma, eu vou desenhar novamente, eu vou descrever o fluxo para que eu consiga entender melhor todo o processo envolvido naquele objeto, tá? Então, a gente realmente solicita o máximo da unidade, mas a equipe de auditoria vai ter que ter esse trabalho de validar e de completar com as informações que ela sente que são necessárias. Um exemplo aqui real. Então, na auditoria feita por Navegantes em 2020, eles escolheram lá, o objeto auditado deles era a gestão patrimonial dos bens móveis de tecnologia da educação. Então, notebooks, tablet, as lousas digitais, computadores para os laboratórios, esses eram como é que é a gestão desses bens móveis. Eles preencheram lá no registro de informações da análise preliminar, naquele formulário que a gente preencheu e trabalhou ontem, no item 3 tinha lá processos e recursos relacionados ao objeto de auditoria. A letrinha A do item 3 era macroprocessos ou processos organizacionais avaliados. Então, a ideia era nessa parte aqui, nesse item desse documento, a gente já vai escrever alguma coisa sobre os processos. Então, a equipe de auditoria escreveu lá a gestão do patrimônio, quer dizer, o controle patrimonial, inclui a aquisição, envolvendo a licitação, incorporação, distribuição dos bens, controle de responsabilidade, movimentação e baixa de bens, inventário, reavaliação, etc. Então, tudo isso está dentro do objeto que eles vão auditar, da gestão patrimonial. Vejam que, nesse momento, eles não chegaram em escopo, em amostra, eles estão levantando as informações do objeto da auditoria, que é a gestão patrimonial, que já tem um escopozinho ali, né? Um filtro, que é bens móveis de tecnologia da educação. Então, o objeto deles já está mais limitado. Eles poderiam começar a auditoria só com gestão patrimonial dos bens móveis, e depois de levantar as informações, aí que eles iriam, por uma série de cruzamentos de informações, chegar à conclusão que eles iriam priorizar os bens móveis de tecnologia da educação.
Mas aqui não, aqui eles já têm esse olhar, eles já iniciam a auditoria com esse olhar, com essa escolha. Então, eu posso, somente por isso que eles escreveram lá no registro de informações da análise preliminar, eu posso, ao invés de escrever, ter um fluxo. Seria um fluxo de um macro processo. Então, eu pegaria todos esses processos que eles identificaram, né? Aquisição, incorporação, distribuição, eu colocaria dentro de um fluxo. Eu teria o macro processo gestão patrimonial, bens móveis, tecnologia da educação. Então, esse seria o meu macro processo. E cada um desses poderia ser um processo ou um subprocesso dentro desse macro processo. Eles optaram por escrever lá no registro da análise preliminar. Perfeito, é a forma que eles encontraram de registrar. E eles também colocaram lá no registro da análise, eles poderiam ter criado um arquivo específico para fluxos de processo, mas eles optaram por colocar no mesmo documento, né, ainda nesse item 3, alguns fluxos mais detalhados, fluxos que trazem processo e subprocesso. E aí lá eles têm, então, o fluxo de aquisições de bens tecnológicos da educação, então, da aquisições, o fluxo da responsabilização. Então, como é que é feito os termos de responsabilidades de cada bem imóvel, quem assina, como é esse procedimento, e a parte de inventários e reavaliações também, eles têm um fluxo sobre isso, colocaram lá no processo. Esses fluxos, a unidade já possuía, estava dentro de um manual, dentro de um guia, dentro de uma norma, ou o próprio gestor tinha isso já publicado ou pronto, né? Então, eles pegaram esses fluxos. E optaram por colocar dentro do próprio documento o registro das análises preliminar, no item 3. Tá correto também. Eles poderiam só ter colocado a parte do macro processo e ter feito referência aos arquivos que contemplam esses processos, tá? Esses fluxos. Poderiam ter feito assim também. Então, é só para vocês perceberem como os instrumentos, né? Tanto o formulário, o registro da análise preliminar, e um outro produto que a gente chama fluxo de processo, como eles se comunicam e como existem várias maneiras de se fazer, de se registrar. Um outro exemplo, aquisição e utilização pela CEMED, da Prefeitura de Blumenau, dos produtos da agricultura familiar para alimentação escolar por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação. Então, esse era o objeto a ser auditado lá pela Prefeitura de Blumenau. E aí, eles escolheram trabalhar com 2 grandes macroprocessos. Então, eles chamaram o fluxo do processo de aquisição e o fluxo do processo de utilização. Então, eles vão trabalhar, o objeto é aquisição e utilização, e eles desmembraram em 2 macros processos, tá? Tá certo também. Como é que eles escreveram o macro processo de aquisição? Então, eles chamaram de macro processo, processo de aquisição de produtos da agricultura familiar. Quais os processos envolvidos que eles selecionaram? Pedido de compra, licitação, suporte técnico e produção de produtos agrícolas. Quais os subprocessos? Termo de referência, elaboração de chamada pública, documentação preliminar para o processo, plantar e colher. Então, eles dividiram nesse subprocesso. Poderiam ter subprocessos de cada um dos processos. Então, a forma de construir, existem várias maneiras de construir. O que realmente importa aqui? A equipe de auditoria entender todo o processo envolvido no objeto. Ela entender e uma outra equipe, quando olhar, também conseguir entender o que eles estão fazendo, como é que eles estão detalhando isso daí. Eles fizeram dessa forma, então continua, né, atividades, daí eles detalharam algumas atividades, detalharam algumas tarefas. E depois disso, aí sim, eles foram fazendo o fluxo de processo de cada uma delas. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, ó, o fluxo de processo da chamada pública. Aí sim, eles colocam os atores envolvidos, então eles colocaram os atores nas colunas e colocaram as ações nas linhas, né? É uma forma de se fazer o fluxo.
Muitas vezes a gente faz de uma outra maneira, colocando os atores envolvidos, né, as pessoas envolvidas ou os setores na coluna e as ações nas linhas, também as ações nas colunas e os atores nas linhas, também pode ser feito assim. Então, não importa muito qual modelo que vocês vão usar. O que realmente importa é vocês entenderem o percurso do início até o fim, para que aquele objeto de auditoria, como é que aquele objeto de auditoria está sendo trabalhado. É isso que realmente importa. Então, aqui começa a detalhar, ó. Eu começo a entender quais os setores envolvidos no processo de aquisição, aí, o que cada um, quando cada um é acionado, o que cabe a cada um, qual o papel de cada um, quais as etapas, mas vejam que ainda é um fluxo muito simples. Você está começando a entender o seu objeto, né? Aqui, só para vocês terem, eu ampliei apenas, né? Então, eles começam lá o passo a passo, pedido de compra, de termo de referência, aí a CEMED, da Diretoria Administrativa e Financeira, manda para a Diretoria de Compra e Licitação, a Diretoria de Compra e Licitação abre o pedido no sistema para cotação, aí a diretoria manda para a Diretoria de Administração Financeira de novo, ela autoriza o mapa de preço, né? Olha só. E envia documentos assinados. Então, aqui eles foram construindo um fluxo passo a passo, repetindo os atores, mas mostrando o trajeto, né? Qual é o nível de detalhamento ideal que a gente deve fazer? Então, o nível de detalhamento que a gente deve usar seria aquele que tivesse, onde que a gente quer chegar num fluxo de processo? A gente quer chegar e se é possível identificar tudo isso. Então, todos os que eu mostrei aqui como exemplo, um pequeno exemplo, a gente tem de uma forma muito ampla ainda, né? Muito macro ainda. Por mais que tenha chegado em alguma atividade, a gente ainda não tem direitinho. A gente tem as etapas, temos. Os participantes, temos atribuições? Não todas, só alguma. Temos os controles existentes? Não temos ainda. Temos os controles que seriam necessários? Também não temos. Temos a análise ali, os riscos, onde tem risco, onde é mais tem ponto crítico, né? Onde há algum risco de não se atingir o objetivo daquele objeto, isso a gente também não tem ainda. Então, como é que eu sei como é o detalhamento do fluxo que eu vou fazer quando eu estiver fazendo auditoria? Então, isso vai depender muito de cada auditoria. O importante é a gente ter a percepção de cada vez que eu faço uma nova auditoria com o mesmo objeto, ou uma nova auditoria na mesma unidade, então, que eu já tenho outras experiências, o meu detalhamento vai sendo mais refinado, né? Cada vez mais detalhado. Também tem a ver com a maturidade do gestor. Quando o gestor já tem o mapa de processo, já tem isso pronto, a auditoria trabalha em cima do que já tem e às vezes consegue até dar uma melhorada, né? Ela acrescenta informação aqui e ali e vai ter um fluxo mais detalhado. Mas quando ela tem que partir do zero e ela construir tudo para que ela entenda, então é lógico que ela não vai conseguir um nível de detalhamento muito grande, porque senão ela vai utilizar horas de trabalho, muitas horas de trabalho nisso e não vai ser legal. Talvez não valha a pena, né? Então, tudo tem que ser feito uma análise. O que a gente analisa também? Então, a gente analisa o prazo para a conclusão daquela auditoria. Então, se aquela auditoria tem que ser concluída em tal data, eu não posso utilizar muito tempo nesse momento, porque senão eu não consigo concluir na data correta. E a gente sabe que não adianta a gente querer fazer um trabalho maravilhoso, super detalhado, se a gente não respeitar o prazo, o tempo, se a gente não cuidar da oportunidade, do momento em que você apresenta o resultado da auditoria. Na CGU, isso ainda é mais importante, porque a gente faz ações no país todo. Então, muitas das nossas ações, elas são feitas em vários municípios, em vários estados, e elas necessitam ser consolidadas para que tenha a visão nacional. Então, se eu tenho um colega de determinado estado que resolve fazer
de uma forma diferente, ele vai atrapalhar essa consolidação. Então, ela tem um pouquinho mais de cuidado nesse sentido. Outra coisa que a gente percebe, o seu objeto de auditoria, ele está dentro de uma política de governo, por exemplo. Às vezes ele é o elemento-chave daquela política pública, daquela política. E é uma política que você sabe que vai ficar 4 anos, 10 anos, né? A expectativa é que fique, às vezes dá a sensação de que até vai ficar para sempre. Então, é uma política que existe e vai continuar, e até hoje não tem um fluxo de processo decente. Então, vale a pena eu fazer uma auditoria ocupando um tempo bem grande para construir esses fluxos, porque o tempo que eu estou ocupando não é apenas para essa auditoria, ele vai ser usado para todas as outras auditorias que serão realizadas durante os anos de execução daquele objeto ou daquele programa de governo. Então, eu também tenho esse olhar. Mas não, é um objeto que eu estou fazendo que ele é um objeto que só existe em determinada unidade, ou que ele vai ser executado uma única vez, ele é executado somente em determinadas situações. Então, talvez não seja adequado eu gastar um tempo enorme aqui fazendo esse fluxo de modo detalhado. Então, tem muitos fatores que vão contribuir para dizer se a gente deve detalhar isso ou não deve. A parte material também, né? A materialidade do objeto. Um objeto que o valor é muito alto, que a gente já tem históricos de fraude, históricos de prejuízo gigantesco aí para o país, né? Dinheiro público sendo jogado no ralo porque aquele objeto tem falhas graves. E aí talvez sim mereça também eu fazer um fluxo detalhado, porque fazendo um fluxo detalhado eu consigo identificar melhor os riscos em torno do objetivo a ser alcançado, consigo detectar onde é que eu posso provocar melhorias para prevenir fraude, para prevenir prejuízo, para trazer mais efetividade e eficiência para aquele objeto. Então, toda essa análise, ela deve ser feita para eu saber qual o nível de detalhamento desse fluxo. Agora, é muito importante que, por mais simples que seja o objeto, é muito importante que o auditor tenha noção mínima de como é que processa, como é o procedimento, onde está encaixado aquele objeto, que ele não olhe de maneira isolada. A gente viu na análise preliminar vários campos que a gente tem que preencher, e a gente viu muito fortemente lá o objetivo da unidade e o objetivo do meu objeto. Eu tenho que sempre observar muito esse objetivo e entender a conexão dele com um todo. No último item lá do registro da análise preliminar, eu vou buscar o programa de governo daquele objeto, que é lá eu encontro novamente esse objetivo vinculado ao bem-estar social, vinculado ao serviço no final oferecido para o cidadão, né? Normalmente ali eu encontro, e tudo isso está vinculado. Então, eu tenho que ter esse olhar. Se eu vou fazer uma auditoria numa obra, eu não vou simplesmente olhar se o que está no projeto está sendo executado adequadamente, ponto, acabou. Não vou olhar só isso. Era uma escola que está sendo construída, e aí eu fui, vi os projetos, a escola foi construída muito bem, tudo ok, olhei o orçamento, só isso basta? Não, eu tenho que olhar o objetivo a fundo daquilo lá. Para que foi gasto aquele dinheiro? Qual a finalidade daquela despesa? A finalidade é realmente abrir vagas para que as crianças estudem. Então, a gente está trabalhando na educação. Então, é muito importante que eu chegue nesse nível, para ver se realmente o objetivo lá do programa de governo está sendo alcançado. Então, não adianta eu só olhar a obra foi construída e a escola está fechada há quantos anos? Daqui 2 anos eu volto lá, a obra já foi tudo danificada e a escola sequer foi inaugurada. Então, esse olhar, a auditoria tem que assumir esse olhar e vincular cada vez mais o seu trabalho aos objetivos a serem alcançados.
e olhar bem o que são esses objetivos. E nesse momento, a gente percebe o tamanho do detalhamento que a gente precisa nesse fluxo. Porque você tem que fazer essa ligação. Normalmente o gestor não faz. Você consegue o fluxo da atividade, você consegue ali um fluxo do passo a passo do que ele tem que fazer e totalmente desconectado com os objetivos, às vezes desconectados com o próprio objetivo dele mesmo, daquela unidade. Para que essa unidade existe? Muitos gestores nem sabem por que o setor dele existe. Então, a gente começa a fazer o gestor acordar para isso e vincular todas as ações dele a esse objetivo. Só assim a gente consegue realmente transformar e cumprir com o papel da gestão pública, né? Que é a melhoria do bem-estar social, melhoria de todo o país. Tá? Bom, eu vou pular o intervalinho nosso e vou passar para frente. A minha expectativa hoje não é que a gente conclua todos os slides que eu fiz hoje. Eu fiz o slide todinho relacionado à matriz de risco e controle. E pela experiência, né, nos outros encontros, a gente não consegue concluir e chegar até o final. Se chegarmos, tudo bem. Mas se nós não chegarmos, só quero comunicar que essa não é realmente a expectativa. Eu espero chegar até um certo ponto antes dos exemplos de matriz de risco e controle. Eu gostaria que a gente chegasse hoje. Então, eu vou caminhar mais um pouquinho. Quando for 3 horas, a gente dá uma paradinha, 3h15, por aí a gente para, né? A ideia é para 3h15, na verdade. Então, agora nós vamos passar para a matriz de risco e controle. Mas antes de eu passar para a matriz de risco e controle, como a gente está bem no tempo, eu vou abrir para vocês fazerem alguma pergunta sobre o fluxo de processo, tá? E também sobre o registro da análise preliminar. Então, quem quiser, quem tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, alguma pergunta sobre isso, pode fazer. Eu não sei se já tem alguma no chat. Tem, Daniel? Rose, tem uma pergunta no chat. Rose? Oi, será que eu consigo visualizar ali? Deixa eu ver. Oi, foi a pergunta da Simone, da CGE. Tá. Ela perguntou se a CGU utiliza algum sistema para fazer fluxos ou usa mapas mentais. Como é que a CGU constrói esses fluxos? A CGU não tem um oficial. Na verdade, a gente tem grupos de auditores que vão optando por vários softwares, alguns fazem. Então, cada um pode escolher o que usa. Atualmente está assim, tá? A gente não tem um oficial. Algumas pessoas fizeram curso e aí preferem usar determinado software, outros não. Por que isso vai acabar sendo um pouco aberto, né? Porque a gente espera que quem faça isso são os gestores. E a gente espera pegar do gestor o fluxo já pronto ou quase pronto. E aí cada gestor usa uma ferramenta diferenciada. A gente teria que refazer o fluxo com a ferramenta que se a gente usasse uma ferramenta oficial, né? Então, a gente não tem uma ferramenta oficial, não. Mais alguma? Pronto, acredito que seja só essa, né, Daniel? Não vi mais nenhuma ali, não. Eu não vi mais nenhuma, Rose, mas se alguém Então, quiser então fazer vamos também, fica à vontade. Eu registro aqui e na próxima intervalo eu passo para você. Ok. Na hora de preencher o formulário, registro da análise preliminar, vocês vão sentir que dá muita dúvida, sim. São vários itens lá, aquelas letrinhas todas, que vocês, na hora de olhar o objeto, a gente vai preencher e a gente fala, e agora? O que eu ponho aqui, né? E essa informação eu ponho nessa letra A ou na outra letra A do outro item, né? Eu ponho na B ou na C, então dá muita dúvida. E é por isso que o curso prático, a gente realmente faz na prática e vai tirando a dúvida. Mas eu já adianto que as informações que você preenche em cada campo desses formulários que a gente usa, elas não são objetivas, não é algo que todo mundo vai fazer igual.
O que realmente a gente está fomentando, o que o formulário fomenta, é que você pense em cada um daqueles itens. Então, se você opta por escrever aqui, você opta por escrever de maneira bem detalhada, ou colocando mais palavras-chave e fazendo referência a outros arquivos que detalham, tudo isso é aceito, é importante que o auditor tenha essa liberdade, tá? Então, vamos continuar e vamos começar a falar, então, da matriz de risco e controle, tá? Essa parte tende a ser a mais difícil do curso. O que eu espero é que vocês compreendam esse modelo de matriz e risco que a gente utiliza na metodologia da CGU, né? É matriz de risco e controle, que você vai analisar a matriz de risco do objeto da auditoria, tá? Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí, né? Tanta matriz que a gente vem escutando, né, nos últimos tempos, a gente escuta muito essa expressão, matriz de risco. Essa expressão matriz de risco, ela aparece lá na matriz de risco e controle do EALD, que é essa que nós vamos trabalhar. Então, ela é um instrumento de registro da avaliação dos riscos do objeto da auditoria. Então, pensar bem que nessa matriz de risco e controle que a gente está fazendo agora, que a gente vai fazer, a gente não vai olhar os riscos do desenvolvimento da auditoria. Então, eu não vou colocar, por exemplo, assim, mas vai que eu não consigo acessar o sistema. Então, isso é um risco para a auditoria, porque a auditoria não tem acesso àquele sistema e o gestor pode mandar para mim informações que não são fidedignas. E aí eu vou ter que ter o trabalho de conseguir conferir esses dados de alguma maneira. Então, isso é um risco lá da execução da auditoria. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do risco envolvido no objeto, no objetivo do objeto. Então, a gente vai pegar aquele objeto e o que a gente quer é a gestão de risco daquele objeto que a unidade tem. Se ela já tem, facilita muito o nosso trabalho, porque a gente já vai olhar quais os riscos que ela mapeou, quais os controles que ela levantou, como é que ela classifica cada um deles, quais os tratamentos aos riscos que a unidade já adotou. Então, facilita a nossa vida, porque a gente vai partir dali. Aí a gente vai ver se não tem outros riscos que o gestor não percebeu, a gente vai testar o tratamento, os controles que ele implementou, se respondem aos riscos que ele mesmo detectou e também aos riscos que nós, equipe de auditoria, detectamos. Então, mas o importante é a gente lembrar que eu vou olhar os riscos com foco no objetivo do objeto e não no objetivo da auditoria, porque eu ainda estou planejando a minha auditoria, tá? Então, ela visa subsidiar a elaboração do planejamento da auditoria. E a gente também vê muito falar sobre matriz de risco da integridade. Então, matriz de risco de integridade a gestão, também é uma matriz, é uma planilha matricial, né? A gente chama de matriz simplesmente porque tem várias colunas, várias linhas, né? E as informações se cruzam para você tirar uma conclusão, tomar a sua decisão, por isso esse nome matriz de risco, porque todas levantam risco, só que na matriz de risco à integridade, nós vamos levantar os riscos, o que pode dar de errado para a integridade da gestão pública. Então, voltada ao combate à corrupção, voltada a aqueles eventos, aqueles riscos que já tem um certo padrão, né? Risco à integridade, ele está dentro do programa de integridade. Então, ele é um instrumento de registro da gestão de riscos para a integridade. Por exemplo, fraude. O risco de fraude é um risco, né, um risco ligado à integridade, à corrupção, é um risco de integridade. O conflito de interesse, um risco da integridade. Todos os riscos da integridade, eles também aparecem na gestão de risco de determinado setor, de determinado processo. Então, o gestor, ele também faz a sua gestão de risco. A gente tem que fazer gestão de risco em tudo. Então, aqui a gente vai trabalhar com a matriz de risco e controle do objeto da auditoria. Mas quando a gente faz o planejamento anual, a gente trabalha na gestão de risco da própria auditoria, como
a gente também vai trabalhar aqui um pouco na hora da gente pensar o que pode dificultar a nossa atuação na auditoria. Então, determinado formulário, determinada coluna, a gente vai ter esse olhar. Aqui, nesse momento, o que a gente vai olhar são os riscos envolvidos no objeto da auditoria, tá? Então, é meio confuso isso, só para saber que tudo isso se comunicam e só tem uma finalidade diferente, né? Todos fazem parte da gestão de risco. A gente está falando, então, da auditoria interna governamental, de uma auditoria do tipo A, avaliação. A gente já viu que o que o mote traz dessa avaliação, para que serve uma auditoria de avaliação, né? Ela serve para trazer melhorias da eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos. Então, a gente vai agregar valor, principalmente nesses três elementos, né, com esses três enfoques, na governança, que aí a gente tem os normativos, a gente tem a estrutura da unidade para ver se os setores que precisam de autonomia têm autonomia, isso formalizado. Se existe gerenciamento de risco, quer dizer, alguém em cada setor da gestão, eu tenho a gestão de risco, a identificação do risco, o levantamento das causas, das consequências, o levantamento da probabilidade do impacto, dos controles envolvidos, a avaliação desses controles e o tratamento aos riscos que foram priorizados, né, que tem relevância. Eu tenho tudo isso, gerenciamento de risco, e eu tenho que fazer com que isso melhore no meu objeto. Então, não importa o objeto que eu esteja olhando, se eu estou fazendo uma auditoria de avaliação, eu vou cuidar de olhar os processos de governança, vou cuidar do gerenciamento de risco, para que incentivar o gestor a trabalhar no gerenciamento de risco, e vou olhar os controles internos, né? Isso a gente sempre vai olhar em qualquer objeto, tá? Então, a matriz de risco e controle do objeto é uma estruturação do conhecimento sobre o objeto da auditoria e o ambiente em que está inserido, principalmente relativos aos objetivos, aos riscos e controles. Tudo isso a gente já levantou lá na análise preliminar, lá no registro da análise preliminar, a gente já tem essas informações que o gestor nos passou. Tem lá, num documento Word. O que a gente vai fazer agora? Trazer para uma planilha e começar a pensar, analisar em cima dessas informações, tentando detectar mais informações, mais elementos, mais pontos de atenção, cruzar essas informações para depois a gente chegar à conclusão o que eu devo olhar naquela auditoria. Então, uma auditoria, ela não olha tudo do objeto, não existe isso. A gente nunca vai fazer uma auditoria onde você vai lá e viu tudo. Nem quando é uma simples licitação, assim, uma única licitação. Vamos supor que você vai fazer auditoria em cima de uma licitação. Você não vai fazer auditoria da primeira página até a última. Não vai fazer auditoria de tudo que aconteceu naquele fluxo, daquele processo de licitação. Não deve ser feito assim. Se você fizer assim, provavelmente você vai estar fazendo uma auditoria não tão eficiente. Você vai estar gastando horas, e a hora do auditor a gente sabe que não é barata, você vai estar gastando dinheiro público de uma maneira não correta, não adequada. A gente tem que fazer esse trabalho de planejamento e eleger os pontos que merecem a atuação da auditoria. A gente consegue fazer isso com muito mais facilidade quando a gente utiliza as informações, a gente coloca nesse instrumento matriz de risco e controle. Quando a gente usa esse instrumento, ele facilita para que a gente consiga visualizar onde eu devo dar mais atenção. Tá? A finalidade: facilitar a avaliação dos processos de gestão de risco e controles do objeto, em especial quanto à adequação e suficiência dos mecanismos de gestão de risco e de controles estabelecidos. Quanto à eficácia da gestão dos principais riscos,
conformidade das atividades executadas em relação à política de gestão de risco da organização e subsidiar a identificação dos pontos mais significativos para a auditoria. Então, vejo que um dos motivos de fazer a matriz de gestão de risco já é a própria auditoria, porque a gente está auditando a gestão de risco da unidade. Está vendo como que, seguindo essa metodologia, para todos os objetos nós vamos auditar a gestão de risco daquele objeto, relativo àquele objeto, porque ele passou a incorporar como uma ferramenta, um formulário, alguma coisa que a gente obrigatoriamente preenche. Então, na CGU, a gente passa agora em todas as nossas auditorias de avaliação, a gente faz auditoria da gestão de risco do objeto, porque a gente deveria captar todas essas informações do gestor. Então, se é um gestor que já tem conhecimento de gestão de risco, ele já tem a planilha pronta. A diferença é que a nossa planilha, na última coluna, tem lá a questão de auditoria, a dele vai ter tratamento ao risco, né? O que ele vai fazer, quais as medidas que ele vai adotar em função daquele risco. Então, a gente vai partir, mas é a mesma coisa. Então, a gente está auditando a gestão de risco do objeto que está sendo auditado. Olha que interessante. Mas se o gestor não tem nada de gestão de risco, que é o mais comum hoje em dia, né? Porque é um assunto ainda relativamente novo, quem vai preencher a planilha é a equipe de auditoria. E aí ela vai, eu vou fazer a gestão de risco daquele objeto para aquele gestor? Sim, você vai estar fazendo, mas no olhar da equipe, né? Você interagindo com o gestor sempre, porque o gestor, em muitos casos, ele sabe, só ele tem aquela informação, e a gente tem que ter consciência de que o ideal é que o gestor saiba mais do que os auditores naquele objeto, porque ele é o prestador do serviço, ele é o gestor daquele objeto, então ele deveria saber muito mais do que qualquer